esperar o pessoal sentar, para a gente poder iniciar. Bom, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luciano Castro, decano da Escola de Ciências da Saúde, e estou aqui, então, hoje para dar início à nossa aula inaugural, que é uma promoção da Escola de Ciências da Saúde e da Escola de Comunicação, Artes e Design. E eu gostaria, então, de dizer que a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que muitos de vocês não conheciam o lado de cá, como a gente chama, né? O outro lado da Ipiranga. Espero que todos tenham sido muito bem recebidos. Como eu disse, sejam todos muito bem-vindos e, obviamente, aos alunos do curso de Educação Física, da mesma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está fazendo uma aula inaugural que eu diria é um pouco diferente de tudo que a gente já fez ao longo dos anos, no que antes era a Faculdade de Educação Física e hoje o curso de Educação Física dentro da Escola de Ciências da Saúde. É um tema que está vindo à tona, que muito se está discutindo hoje em dia e, obviamente, nós trouxemos aqui uma série de palestrantes que vão dar para vocês um breve, eu diria, né, porque no tempo que a gente tem, certamente não será possível uma grande discussão, mas eu acho que é importante para que a gente deixe a par todos vocês desse assunto importante. Sendo assim, eu já agradeço imensamente a todos os palestrantes que depois estarão aqui na frente. E queria dizer para vocês também hoje o quão especial é esse dia, porque nós iniciamos o dia com a cerimônia, então, de doutor honoris causa, por professor Lamartine Pereira da Costa, que estará aqui também à frente. Acredito que muitos de vocês não devam ter participado da cerimônia, porque era de manhã, mas dizer o quão importante isso é, não só por homenageado, porque isso é uma forma de representar a ele o quanto ele foi importante para a nossa profissão, mas o quão é importante também para nós como curso de Educação Física, né? Porque traz à tona, homenageia, mostra o quão é importante, o quão grata é essa relação que nós, da PUC-RS e do curso de Educação Física, temos com o professor Lamartine Pereira da Costa, né? E a gente pôde ver hoje de manhã, pela série de pessoas que aqui estiveram, o quanto ele é querido e o quanto ele representa efetivamente para a história da educação física no Brasil. Professor Lamartine, muito obrigado a todos os demais palestrantes e dizer a vocês que eu espero que hoje a gente saia daqui conhecendo um pouco mais sobre esse tema, então, que está sendo tratado. Queria chamar, então, o Luiz Henrique, que vai, então, fazer a apresentação de todos que estarão aqui essa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação estar aqui desse lado, principalmente enquanto ex-aluno dessa casa. Então, eu sempre sinto a honra de empunhar esse microfone perante a colegas e futuros colegas que um dia eu também estava sentado desse lado aí, e acredito que isso sirva como inspiração. Quero dar uma boa noite a todos também que estão nos assistindo ao vivo pela live do Facebook, através do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos. Mas, antes de tratar e fazer a abertura do evento e convidar os palestrantes e o nosso moderador, a gente gostaria de continuar a homenagear o professor Lamartine da Costa pela titulação que lhe foi conferida hoje como honoris causa da PUC, através de 2 vídeos que foram enviados de 2 centros de pesquisa internacionais e que, de uma certa forma, representam a todos aqui. Dear Lamartine, today I'm addressing you in my function as Director of the Olympic Studies Center of the German Sport University Cologne, member of the International Olympic Committee's Olympic Education Commission, and President of the International Pierre de Coubertin Committee. Above all, I address you as a friend and as a colleague.
I congratulate you on the honorable award you received today. The doctorate honoris causa is only awarded to excellent and outstanding academics. Without doubt, you are an ideal person to receive and hold this title. We met for the first time in Olympia in 1998. Since then, I have profited much from your experiences and research on the Olympic movement, on Olympic sport, and on Olympic education. The Olympic Education Commission, which I have been a member of since 2015, always honors your scientific approach. In an ideal way, you transfer your theoretical knowledge and your research to the daily practice. This is important to stress the relevance of the Olympic movement for today and for societies across the globe. I'm proud to have you as my colleague. Please enjoy today's ceremony with your colleagues, with your friends, and with your family. Once again, congratulations to you. Best wishes, Stefan. Dear Lamartine, dear participants, on behalf of the IOC Olympic Study Center, we're delighted to join you to the special Doctor Honoris Causa ceremony, even if it's just by means of a small video message. We regret not being able to be there in person, but we certainly don't want to miss out on congratulating you to this very well-deserved tribute to your long-standing activities in the field of Olympic studies. For decades, you've actively contributed to the study of the philosophical and educational aspects of sport and the Olympic movement. Dear Lamartine, you're a reference for many academics in Brazil, thanks to your work in promoting Olympic studies, encouraging international cooperation between academics, and publishing many works on free access and online. We would like to take this opportunity to thank you very much for your contribution and involvement in the IOC Olympic Study Center activities. Your participation as member of the Research Council between the years 2002 and 2007 was really crucial in a moment where Olympic Studies Center was consolidating the research grant programs. I really had the pleasure to serve with you very special moments, a lot of ideas, projects, and it's for this that I send you my warmest congratulations for this award and my warmest kind regards. We also take this opportunity to congratulate the Pontifical Catholic University of Rio Grande del Sur for initiating this, granting Professor Da Costa with this special award. And we send our kindest regards to all the participants and we wish you a wonderful ceremony. Kind regards from Lausanne. Yeah, kind regards. Un abrazo, Lamartine. Gostaria que o professor, então, Lamartine, por favor, fique de pé e a gente faça uma salva de palmas. Pois então, chegamos ao grande momento e, como integrante do grupo de pesquisa em estudos olímpicos desde a sua origem lá em 2002, enquanto esse prédio nem existia praticamente, eu acredito que nem eu, nem o Nelson, acho que ninguém, o próprio Luciano, iria imaginar que a gente chegar nesse momento de ter um debate sobre essa temática e com esses debatedores de alto nível. O debate, que é intitulado eSports, Potencial Olímpico e Desafios, ele é também o pontapé inicial de uma pesquisa que é em parceria entre a Escola de Comunicação, do André Paz e o professor Nelson Todd, da Escola de Educação, do curso de Educação Física, e na qual eu faço parte, então, como pesquisador convidado. Então, sem mais delongas, eu quero chamar, então, os nossos convidados para compor aqui os assentos, na verdade, não a mesa, e para que a gente inicie o debate. Então, eu gostaria de convidar o Daniel Cossi,
presidente da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos, CBDEL. André Paz, professor da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC. Ricardo Vela, coordenador da Escola do Esporte. E Nelson Couto, coordenador do Grupo de Pesquisa e Estudos Olímpicos da PUC. E para ter a simples tarefa de moderar esse timaço, quero chamar então o Jeremias Werneck, apresentador da SBT Esporte e repórter do UOL. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de todos. Vocês viram, a gente estava no aquece ali. Não vou revelar tudo que a gente falou, mas o que eu posso dizer para vocês é que se fizéssemos um paralelo, isso aqui é o card principal da noite, tá? Preparem-se, porque os argumentos são muito bons, os participantes dispensam apresentações. Vocês todos devem ter uma noção inicial do que está nos trazendo aqui hoje. Começa tudo com 2017, onde, em uma reunião do COI, se falou sobre a inclusão, ou a possibilidade de inclusão, dos esportes como uma modalidade dos Jogos Olímpicos. A partir daí, muita coisa se falou, muita gente se manifestou, e se fomentou um debate que a gente vai avançar aqui, mas certamente ele não vai terminar aqui. Eu nem sei quanto tempo o Rolim determinou aqui, se vão ser 3, 4, 5 horas, né, professor Nelson? Né? Mas a gente vai avançar. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, essas 4 figuras fantásticas que representam 2 lados da moeda, é se de fato a gente pode imaginar que os jogos eletrônicos, o esporte, entre em um jogo olímpico, nas Olimpíadas. É possível a gente vislumbrar essa situação? Quem é o primeiro que toma a dianteira? Olha aí, professor. É uma troca de gentilezas, né? É uma troca de gentilezas por enquanto, tá? Eu vou dar prioridade aos convidados. Então, por favor, eu acho que da direita para a esquerda. Muito obrigado. Tudo de bom. Vamos lá. Poder pode. Resta saber como, quando e com quem. Quais os players. E players no sentido de coordenadores. De pessoas que farão a tutoragem disso. Agora, poder pode. A segunda pergunta, até completando a sua, o esporte olímpico precisa do esporte eletrônico? O esporte eletrônico precisa do esporte olímpico? Começa isso, né? Mas pode. Logicamente que a minha segunda pergunta eu deixo para os nossos convidados aqui da PUC. A gente está fomentando o debate e o Daniel Costa, presidente da Confederação Brasileira de Esportes, e aí o professor Nelson pode se manifestar, ou então o Ricardo Vela, eu estou muito curioso para ouvir o Ricardo Vela também. O que a essência do esporte, ela vai de encontro ou ao encontro do jogo eletrônico e da prática do jogo eletrônico? Vamos lá, eu vou passar para o Ricardo Vela. Em seguida eu entro no jogo. Eu vejo que a tecnologia é uma ferramenta, né? É como uma faca, ela pode servir para cortar um queijo ou para matar uma pessoa. O problema não é a faca em si, é o uso que se faz. E se a gente está falando da inserção do esporte nos Jogos Olímpicos, eu acredito que a gente tem que pensar primeiro na finalidade que a gente quer atingir nos Jogos. Como levar esse jogador ao ideal olímpico, aos valores olímpicos, como torná-lo mais virtuoso. Porque Pierre de Coubertin promove uma formação através da educação física, através do esporte, que oferece um estilo de vida, onde você aprende a lidar com a dor, com o suor, com o esforço. E hoje muitas pessoas sonham com conforto, sonham em não sentir dor. Mas um olímpico que sonha com conforto, um olímpico que sonha em não sentir dor, ele não é um olímpico.
esporte te ensina a suar, a se esforçar e a se tornar um ser humano melhor. Eu acredito que a gente deveria discutir como possibilitar isso através do esporte. Porque se não atinge uma finalidade olímpica, por mais que tenham jovens, por mais que tenha muito dinheiro envolvido, também não faz sentido, né? Porque a gente vai estar levando esses jovens para onde? Agora, Nelson, me permita ouvir o outro lado, quero ouvir o professor Pazzi, porque, professor, a prática de um jogo eletrônico explora muito, pelo menos nesse momento, sem a realidade virtual sendo difundida popularmente, ela usa muito a sinapse, o cérebro. Dá para dizer isso mesmo? Está dando uma microfonia aí, acho que a gente vai ter que desligar um dos microfones. Mas a sinapse, ela é suficiente, o exercício que se faz com o cérebro é suficiente para a gente dizer que é um esporte e isso pode sustentar o argumento de colocar os jogos eletrônicos nos Jogos Olímpicos? Eu acho que tem duas respostas para uma coisa aí. O pessoal que joga vai entender. Eu estou atuando mais como Magic, o clássico papel do esporte. Eu sou aquele cara que eu não vou para a linha de tiro, eu fico atrás na retaguarda, ajudando o Daniel, dando munição e healing. Então, assim, Vocês fizeram uma estratégia, né? Exatamente, cada um vocês não ponta, viram né? que eu fico cada um por uma ponta, foi uma jogada ensaiada. Com um bom Magic, eu sempre jogo desse jeito. Mas o ponto é, eu acho que a gente também não são só sinapses, acho que são duas coisas. Respondendo um pouco a pergunta de antes, e aí usando ela para ir, eu acho que nós temos muitas coisas que talvez não é esse esporte atual que vá para a Olimpíada. Talvez não é o Fortnite, talvez não é um Counter, talvez a gente vai chegar numa coisa muito mais perto, alguém que vai rir, mas vai entender. Nós chegaremos muito mais perto de um Splatoon, que é uma coisa de sujar, que é uma coisa de não matar, que é uma coisa de, tipo, quase um paintball virtual. Talvez a gente chegue a coisas aqui. Para isso é uma outra coisa, eu acho que é assim, você falou da sinapse, eu acho que é mais do que sinapse. Se a gente olhar para um clássico história de um jogo, o que é um jogo? Um jogo eletrônico, desculpa. Um jogo eletrônico eu estou disputando com uma máquina, que tem uma certa programação, ou com pessoas através de uma máquina, e que eu tenho que entender muito rápido o que acontece, mas eu também tenho uma questão física de eu jogar, de eu apertar o botão correto, de eu entender a interface, aquilo que o pessoal de casa e aquilo que o pessoal que está aqui entende. Por exemplo, eu tenho que ser muito rápido no mouse, eu tenho que ter uma destreza manual de entender o cenário, processar, e aí a sinapse, e depois passar o corpo. É aquela coisa tipo assim, eu não noto que eu ando, eu não noto que eu jogo. Então acho que aqui a gente tem outras competências também, e daí nós estávamos brincando antes, a gente passa a olhar também outros esforços. Eu acho que aqui a gente começa a delinear talvez uma perspectiva de futuro para homenagear o título de esporte do debate. Professor Nelson, essa técnica da destreza do controle ou da prática, ela lhe parece suficiente ou ainda é muito inicial o estágio dessa técnica? Tirando toda essa parte comercial que o Ricardo já colocou aí, que provavelmente não, vai aparecer no debate daqui a pouquinho, essa parte comercial como tabuleiro do jogo, como a mesa do jogo. Eu queria pegar, inclusive, a provocação inicial que tu trouxesse, né? O Daniel foi muito feliz na resposta dele, ao responder o como, o porquê, né? Mas, aliás, mas não responde o porquê. Essa é a questão. O como está ok, mas o porquê de juntar algo que já tem uma vida própria e que, segundo alguns autores da área do esporte, com justificativos para dizer que isso não é esporte. E se não é esporte, por que vai fazer parte do programa de esportes olímpicos? Essa é uma questão que eu trago, não necessariamente me posicionando contra ou a favor, mas no sentido da gente pensar, se são duas coisas que caminham de forma independente, se são duas coisas que, para mim, a partir de alguns autores, revelam a ideia de que não são a mesma coisa, então por que elas deveriam entrar no mesmo programa? Então, rapidamente, deixo uma ideia que a gente discutiu recentemente em Vitória, num outro fórum olímpico, ano passado,
de que é como o Paralímpico. Paralímpico não é olímpico. Por isso que leva a expressão para, não porque é adaptado ou porque é para especiais ou que seja, dependendo da nomenclatura, a Fernanda Fagini vai me perdoar se eu use a nomenclatura inadequada, mas para quer dizer ao lado de. Ao lado de não quer dizer, não é na mesma coisa. São dois eventos separados, mas que caminham juntos. Então, eu até entendo que existem interesses comuns, que no caso dizem respeito aos interesses da juventude, né? Mas, num primeiro momento, eu poderia até dizer que não são a mesma coisa. Segundo esses argumentos, que ainda não posso, para não monopolizar a palavra agora, usar todos, mas a gente vai discursando sobre eles ao longo. Respondendo à primeira pergunta, eu entendo também que o olimpismo tem honra, né, trabalho em grupo, e ele, na verdade, o olimpismo ele é um estado de espírito, ele é uma maneira de ser. Então, como todo estado de espírito, uma maneira de ser, ele tem que servir para algo e vir de alguém. Esse alguém somos nós, certo? Então, como todo esporte, educação, cultura, esporte eletrônico, eles são ferramentas de formação do cidadão. E há sim uma dor a ser sarada, há sim uma dor sendo sentida. Muito em especial uma dor que o esporte eletrônico caracteriza, aflora e sara, que é a dor psicológica, é a mental. Muita gente que está sentada ali no sofazinho, é um nerd, aquele cara que sofre bullying, ele vê no esporte eletrônico uma maneira de extravasar essa dor, de curar e de ser alguém. Então isso, mais do que tudo, representa o olimpismo. Ele está aqui para salvar o cidadão, ele traz para nós valores novos. E, respondendo à segunda, por que ter o esporte eletrônico dentro do olímpico, como paraolímpico? Por que não trazer a tecnologia para ser a terceira a andar lado a lado com o olimpismo, com o olímpico, quer dizer, e o paralímpico? Porque a tecnologia ela está aqui. Cabe a nós abraçarmos ela antes que ela nos abrace. É a mesma discussão de inteligência artificial, da qual eu tenho muito medo. Mais fácil você abraçá-la, controlá-la, regulamentá-la e trazê-la para o modus operandi bom de formação do cidadão do que o contrário. Então, esse é o momento. Então, trata, sim, de dores, são dores psicológicas, dores emocionais, que se afloram no físico e são, às vezes, muito piores que a dor do esforço físico trazido para conquistar aquilo, porque o esforço mental, o esforço emocional que você faz para conquistar algo, muitos que estão aqui, inclusive, na sala, às vezes é muito maior do que o físico. Mas eu entendi também a colocação de físico, de mecânico, de fisiológico. Mas toda a mente, né, mens sana, corpore sano. Mens sana, corpore sano, não corpore sano, mens sana. Então, você tem que ter a sua mente engajada nisso, você tem que ter ela sadia. Esporte eletrônico é uma saída. Eu estou aqui para fomentar o debate, Daniel. Estou aqui para fomentar o debate. Aí eu faço uma colocação aos quatro. Nós já tivemos, na história dos Jogos Olímpicos modernos, alguns paradigmas a serem quebrados, alguns foram, outros não. E um paradigma que não foi quebrado, de uma prática... eu não vou avançar se ele é semelhante ou não, eu deixo para vocês. Mas o xadrez, por exemplo, e a gente falou sobre isso lá dentro. O xadrez, durante um período, passou por um processo em que se tentou colocar nos Jogos Olímpicos. E o lobby, ele não foi pequeno. E o xadrez acabou não entrando como uma modalidade olímpica. Ele serve como exemplo a favor, contra, ou é totalmente diferente dos jogos eletrônicos e ele não pode ser considerado nessa comparação? Eu vou fazer a primeira bem rapidinho. Primeiro, assim, então, usando algumas referências da área do esporte, né? Kaluá fazia algumas... estabelecia critérios para determinar o que era jogo, por exemplo. Então, por exemplo, existem pessoas, então, que classificaram, estudaram o que é jogo, o que é esporte, o que é esporte de alto rendimento. Existem classificações para isso. E alguns dos argumentos, então, vão dizer que
que o xadrez não tem um elemento importante, que é o elemento físico-motor. Ah, mas tem que mexer a pedrinha. Mas mexer a pedrinha não é algo determinante para o jogo. Outra pessoa poderia mexer a pedra para o jogador, né? Então, um dos argumentos, a partir de alguns autores, um deles é Jim Perry, um inglês que argumenta, por exemplo, contrário à inclusão dos esportes, é justamente o fato de que não tem a questão físico-motora, no caso do xadrez. Nós estávamos comentando antes a história do xadrez e eu acho que talvez o xadrez é engraçado, eu vou inverter o ponto. Se a gente olhar para uma perspectiva, porque eu acho que tem um outro elemento que precisa ser colocado na mesa, que talvez o esporte eletrônico, eu estou pensando no design do esporte. Eu estou pensando em como eu vou conceber o esporte. Eu estou pensando em como eu vou conceber, sei lá, um mapa de jogo, alguma coisa. Que é diferente de, sei lá, quando eu estou estudando basquete, eu estou estudando a quadra, estou estudando o garrafão, estou estudando futebol, estou estudando área, parará, parará. Então, assim, eu acho que a gente tem, talvez aqui tem e o xadrez é uma coisa engraçada, nós controlamos o movimento do xadrez, mas talvez o xadrez seja o esporte com o seu design mais aberto de todos, se eu posso monitorar. É que o xadrez foi controlado para que eu respeite uma linha do adversário. Eu tenho pessoas que jogam xadrez com várias pessoas ao mesmo tempo. Que essa pessoa, enquanto ela sai de uma mesa para outra, ela está pensando, ela está usando um jogo para testar o outro. Então, acho que a gente tem distensões. E aí, acho que talvez o xadrez, eu vou fazer um outro pensamento, vou jogar para um terceiro nível e pior. Talvez a gente está falando talvez de uma competição, e aí o Nelson estava citando o Caloá é 58. Eu adoro o Caloá. Mas o Caloá é um outro contexto. Eu acho que essa talvez seja a nossa palavra. É a mesma coisa se eu for olhar o Huizinga. É 38. Ele vai falar como é que um jogo não pode... Exato. Ele brinca como é que é. Mas eu gosto de pegar a coisa de vendo. Como é que é? O jogo não pode... Tem que ter um limite, não pode ter lucro, parará, parará. Forte abraço, mas é outro contexto. Então, assim, talvez o xadrez ele seja um exemplo de uma coisa que era uma concepção de esporte para um contexto... Não briguem com a minha palavra, arcaico, mas para um contexto bem mais tradicional. Nós fomos modernizando. Eu faço e aí, no quarto momento, perdão alongar a resposta, anteontem começou o Brasileirão. O software futebol do Campeonato Brasileiro foi atualizado. Vocês acabaram de ver como é que é. Toda bola na mão é pênalti. Isso não estava na versão prévia do software. Isso foi instalado agora. Então, assim, eu também tenho que pensar algumas coisas. Talvez o xadrez seja um exemplo mais clássico. Eu gosto de fazer uma outra brincadeira que a gente está fazendo antes, do tiro, que é algo que envolve totalmente um equipamento. Ok, disparar com o mouse é diferente de disparar com o tiro, mas eu também tenho uma relação intrínseca ao equipamento, ao manejar equipamento. Então, acho que aqui a gente tem, talvez, a palavra que nos ajuda a ir adiante seja a palavra contexto. E aí, talvez, o contexto do xadrez seja um contexto muito mais nobre, e aí, desculpa, trocar o arcaico por nobre, não que o olimpismo não seja nobre, mas ele é um outro contexto. Se a gente parar para pensar, os Jogos Olímpicos, tirando o mérito de todos os outros esportes, tem 120 anos, 130 anos. Eu estou comparando, talvez, uma coisa de vários séculos com algo mais contemporâneo. É engraçado, porque eu fiz um olhar para trás, quando a gente vai começar a olhar para frente. É um movimento um pouco maluco, mas acho que é um pouco por aí. Enquanto o microfone de lá desliga e esse aqui liga, eu vou lembrando a vocês que ali, né, naquele telão, aparece o telefone para que as perguntas possam ser feitas. Vocês entram no WhatsApp com aquele número que vai aparecer ali e mandem as suas perguntas que a gente vai passar para os participantes aqui. Eu só peço que mande a pergunta e mande o seu nome para que a gente possa identificar. Eu vi que já tinha uma pergunta aqui, eu não sei quem que mandou, é o final 4767, justamente sobre isso, porque o xadrez é considerado um esporte e o esporte não pode ser. Daniel, me permita fomentar um pouquinho mais o debate. Saindo do profundo, do deep, e vindo um pouco para cima, a dose de preconceito com a modalidade pesa no momento de se fazer essa análise de esporte olímpico,
pelo fato de ser praticado por uma parcela da sociedade que é sedentária, enfim, o preconceito também é uma barreira a ser ultrapassada pelo jogo eletrônico, pela prática do jogo eletrônico? Assim como a participação das mulheres no movimento olímpico também é. E eu acho que não estão relacionadas, mas têm um cerne em comum. Só voltando no xadrez, por exemplo, no caso do esporte eletrônico, o esporte eletrônico, o praticante, o atleta ali no local, ele é insubstituível. Inclusive, isso é penalidade, né, arbitral e disciplinar também. Inclusive, nós temos o Superior Tribunal de Justiça do Esporte Eletrônico, ele julga isso. Eu não posso mudar aquela pessoa, e aquela pessoa é interligada à partida 100%. Então, tudo depende do desempenho dela, seja físico, seja mental e o psicológico. Não como xadrez, eu posso ditar uma jogada, né? Então, o esporte eletrônico já vai para essa outra vertente, quer dizer, não, a pessoa que pratica é insubstituível. E no caso do preconceito, tem, assim como tinha com automobilismo, Fórmula 1, como tiveram com as mulheres em participação no movimento olímpico e tantos outros. Mas é que, para eu responder isso, é tão, como é que eu vou falar, surreal, porque eu estou numa vertente já tão de aceitação. Para mim, o esporte eletrônico é esporte. E aqui a gente tem que fazer um parênteses, estava falando com o Rolim antes. É a nomenclatura. Jogo eletrônico é jogo eletrônico. Jogo eletrônico não é esporte eletrônico. Praticante de jogo eletrônico pode ter qualquer nome. Praticante de esporte eletrônico é atleta. Ah, não, ele é cyberatleta. Não. O esporte eletrônico utiliza ferramentas, seja a parte virtual, como internet, ou a parte de hardware e software. Quem pratica é humano, ele é um atleta. Não tem como ser cyberatleta. Não é uma inteligência artificial competindo comigo, né? Então, as nomenclaturas e essa divisão aqui tem que ser bem feitas para nós conseguirmos discernir, inclusive, do que estamos falando. Eu estou tratando aqui de esporte eletrônico. É quando o esporte encontra o eletrônico. O jogo eletrônico é o que você faz em casa, informal, sem regulamentação, sem regras, sem discernimento. É uma coisa informal. Eu sento ali, com a roupa que eu estiver, fico, passo 12, 14 horas na frente daquilo jogando. Isso não é esporte, né? Ricardo, voltando àquele ponto de por que a prática do esporte ser inserido nos Jogos Olímpicos, eu te pergunto justamente sobre esse conceito do atleta. É possível se revisar o conceito do atleta, mesmo com os valores do olimpismo mantidos lá na origem do olimpismo? E a gente falava sobre a mudança do significado das palavras com o avanço do tempo. Dá para amarrar tudo isso num pacote só, ou são coisas que elas não vão dialogar, mesmo que a gente avance para um futuro onde a realidade virtual vai tomar conta dessa modalidade? Eu vejo que primeiro a gente precisa desenvolver uma linha de raciocínio, né? E para mim essa linha de raciocínio tem que partir desde cima. E primeiro, se a gente reflete sobre a garantia disso, aí a gente começa a pensar nas regras, no porquê e viabilizar desde esse ponto de vista. Porque para mim ainda não está claro o acesso aos valores olímpicos. Porque também acho que as pessoas, algumas, lidam com a dor de maneira imatura. Muitos querem, em vez de curar a causa da dor, apenas tomar um remédio para não sentir dor. E a dor, ela traz consciência. Ela obriga o ser humano a refletir sobre as coisas, sobre como ela está tratando o corpo, o emocional. E quando a gente está falando de esportes, é algo muito novo. E a gente ainda não sabe as consequências disso. Existem artigos que mostram que são grupos com maior dificuldade de relacionamento social, familiar, com maior reatividade emocional. E a PUC agora está abrindo uma frente de estudos, e são perguntas que precisam ser respondidas antes de inserir o esporte no olimpismo. São perguntas que a gente não tem respostas. É muito cedo. Inclusive, o estímulo da atenção a curto prazo, quando os neurônios fazem a sinapse e têm a satisfação a curto prazo, você encharca de dopamina.
as células. E isso faz com que o ser humano fique cada vez mais dependente do estímulo a curto prazo, e isso deriva a depressão. Existem muitos estudos relacionados a isso. E a gente precisa investigar isso melhor. Eu acho muito cedo para decidir. Por isso que uma pesquisa como essa que a PUC está abrindo é muito importante para a gente tomar essa decisão. E o que eu estou levantando aqui é que esses objetivos precisam estar contemplados nessa pesquisa, mais do que as regras, mais do que qualquer outra coisa, né? Porque pode ser que cure uma dor momentânea, mas no futuro, como é a inserção dele na sociedade, na família, os poucos estudos que eu cheguei a ver em termos de sociabilidade não me apontaram essa aproximação social, né? Existe uma aproximação de você conversar por diálogo, chat, mas você coloca um anteparo, né? E, claro, é um meio. Eu acho que a gente tem que refletir sobre como transformar esse meio de maneira eficaz para a gente atingir esses valores. Essa dinâmica é interessante. O problema é que, às vezes, a pergunta que tu quer responder vai para outra pessoa. Quando chega a tua vez, é outra pergunta. Mas, assim, eu queria pegar... tem coisas interessantes para a gente entender. Primeiro, uma coisa chamada tradição. A tradição pode ser vista como algo arcaico, pode ser visto assim, como algo antigo, ultrapassado, mas também, muitas vezes, a tradição traz aquilo que é o sentido original de alguma coisa. Os Jogos Olímpicos nascem como consequência de uma ideia. A ideia não era os Jogos Olímpicos. A ideia era uma filosofia de vida, chamada olimpismo, que deveria ser, então, promovida, especialmente, não exclusivamente, através do esporte, pela juventude. Partindo desse princípio, o que nós estamos tentando trazer ao resgatar coisas mais antigas e tradição, não é deixar de ver o novo, as novas tendências, mas é não perder a origem e a essência também das coisas. Por isso, a necessidade de uma discussão. Então, o olimpismo tinha o esporte, o movimento, o desafio, né? a busca pela excelência constantemente colocada através, então, de uma atividade, um evento chamado Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, então, é apenas uma forma de colocar isso à prova. Então, os Jogos Olímpicos estão a serviço do olimpismo, e não ao contrário. Então, quando a gente pensa em incluir alguma coisa nos Jogos Olímpicos, a pergunta é: esta coisa vai contribuir para aquilo que originalmente se pensava? Este é o ponto. E aqui não estou dizendo que os esportes, não os jogos eletrônicos, entendido esta questão, não atendem essa premissa, mas nós temos que começar por alguma coisa. Existem conceitos, existe uma tradição. Elas estão contempladas, elas estão atendidas? Bem, é isso que talvez o Ricardo provoque aqui na questão da gente amadurecer essas ideias e pensar para ver se sim ou se não. Daniel, quer uma réplica aí nesse tema? Que eu tenho uma pergunta muito legal aqui, viu? Não, na verdade, eu vou concordar com ele. É só uma coisa que eu estou falando, eu já falei umas 3 vezes esse dia. Se um extraterrestre pousasse aqui e perguntasse para mim, defina o ser humano, porque eu sou de não sei aonde, Alpha Centauri, e não conheço o ser humano. Bom, leia a definição de olimpismo, isso é o que o ser humano, pelo menos, deveria ser e praticar consigo. Então, essa é a minha posição aqui. Entendo perfeitamente o olimpismo. Mas como é que a gente une pessoas hoje em dia? Quais os meios de comunicação? Quais os meios de entretenimento?
quais os meios de interpretação do que eu faço com ele, do que eu faço com ela, do que eu faço com ela. Hoje em dia eu não preciso mais pegar uma delegação dali, eu sei que isso tem que ainda existir no basquete, futebol, etc. Mas daqui a umas 2 horas eu tenho reunião com gente da Jamaica, depois Japão, e depois China, e depois Malásia. Isso tudo utilizando tecnologia. Aí eu caio de novo naquilo que a gente estava conversando. Esporte eletrônico, como esporte, como basquete, futebol, são ferramentas para formar o cidadão. É mais uma que apareceu, nova, que a gente tem que abraçar. Mas abraçar de que maneira? Aí entramos nos valores também. Quem está abraçando isso e fazendo de que maneira? Porque o esporte eletrônico hoje em dia é apresentado, 3, 4 times competindo. Por exemplo, o esporte eletrônico que eu faço não são 3, 4 times, são 36 times. Vezes 6, façam as contas. Num estádio com 5, 7, 10 mil pessoas por 9 dias, 8 dias, representando nações com valores olímpicos, com valores do olimpismo. A premiação ali é honra, vitória, bolsas de estudo, computação, assim como tem as paralelas privadas, que são altas premiações. As duas são válidas? Você pode estar em uma e estar em outra. Mas uma tem, sim, os valores olímpicos, do olimpismo, e a outra não. Eu não sou cego e não vou ficar cego tapando o sol com peneira de não enxergar isso. Pelo contrário, né? A mídia só promove um lado. Tem que se ver o outro lado. Qual é o outro lado? Que já existe há anos. Que é exatamente o movimento olímpico que nós temos dentro do esporte eletrônico institucional, não privado. Aí, professor Pazzi, me permita a pergunta do Lucas. O Lucas mandou o seguinte: não existe um dono do futebol. Logo, como os jogos eletrônicos são associados a uma marca, de que maneira, ou, se é necessário, impedir o lucro de tal marca na inserção de seus jogos nos Jogos Olímpicos? É exatamente o ponto que eu ia brincar. Eu volto a pegar e volto a bater nessa tecla que, assim, se eu quiser jogar futebol com... Desculpa, eu estou na PUC, mas vou falar isso. Todo mundo já jogou futebol com apagador, então sabe que nós não pagamos para a FIFA, como é que é, um royalty de... Joguei com apagador, tirei a cortina. Eu estou perto da porta, não estou longe da porta, estou ralado. Mas acho que assim, a gente tem coisas do tipo, por exemplo, a gente sabe que tem outros valores, eu tenho uma outra gramatura. Mas, por exemplo, o UFC, que é uma coisa que também entra num outro limbo, se é esporte ou não é. O UFC, como é que eu entro no UFC? Eu preciso que, como é que a turma lá me escolha, os irmãos White, diga, poxa, você é legal, você representa para mim, você vem. Dana White. Agora não, agora é um grupo grupo de acionistas que está lá por trás. E, curiosamente, é a gente que é dona, tem dinheiro do Brady, tem dinheiro do Bob Kraft, legal pra caramba. Mas eu acho que, assim, talvez o que é interessante aqui é que, assim, se, por exemplo, exercício de fora das condições normais de vida, eu fosse homologar Fortnite como esporte hoje, ok, a Epic estaria feliz da vida. Electronic Arts, Konami e outras empresas estariam tristes pra caramba, porque elas estariam tipo assim, opa, o cara foi escolhido, vai ter uma superexposição, eu não vou ter. Então, eu adoraria, mas assim, é um devaneio, e perdão, uma segunda-feira à noite eu posso fazer isso, é um devaneio que eu adoraria ver o Comitê Olímpico Internacional quase como se fosse abrir uma licitação. Eu quero que alguma empresa me apresente um esporte, nós dividiremos os royalties, e nós queremos um esporte que seja assim, 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 assim. Se for um esporte baseado em levar um pixel de um ponto a outro, que é uma redução do futebol, né? Se for um esporte que, sei lá, for esforço que eu for empregar para mover um personagem de uma determinada, como é que eu posso dizer, se eu fizer um esforço de tentar colocar mais força em cima de um joystick ou de um aparelho, eu estou traduzindo como é que é assalto com vara nesse momento para a coisa mais simples possível. Eu não sei. Eu adoro um jogo que, curiosamente, é feito por um gaúcho radicado nos Estados Unidos. Está dentro de um pacote chamado Sports Friends na Steam, vocês podem achar. Um jogo chamado Hokra, H-O-K-R-A. É transportar uma bola de um ponto ao outro e segurar. A bola é um pixel. É uma coisa totalmente besta, mas se o cara olhou, pô, tem futebol, tem isso aqui, o nome é indígena, fez. Então eu adoraria, fechando e perdão o devaneio, eu adoraria ver alguém diz assim, ok, então nós estamos concebendo o esporte olímpico, entendendo as definições de olimpismo, o que eu quero,
e com cartas na mesa para que, tipo assim, perdão, uma coisa que eu sempre sou obrigado a lembrar, Daniel vai me ajudar, para a gente não acabar virando como é que é Korean Sports Association versus Blizzard, que é um caso clássico dentro do esporte eletrônico. A empresa do StarCraft rompe o contrato com a Associação de Jogadores da Coreia e a Associação Coreana continua a jogar. E aí a empresa Blizzard vai e diz assim, só tem um detalhe, o jogo é meu, você está jogando o meu jogo. E aí o pessoal, poxa, mas é agora? Não, o jogo é meu, cara, pode parar com isso aí. E aí deu um rolo, depois o pessoal se acertou. Mas acho que aqui tem talvez um espaço para conceber. Desculpa na segunda-feira falar em edital, em ideias, mas é quase uma chamada de propostas. O que você quer? Konami, Sega, briga? Me traz a melhor. E como é que é? E a ideia não utilizada, você tem uma janela de 1 ano para depois colocar em prática por você. É uma tabelinha agora, né? É uma tabelinha. É lógico que é tabelinha. Tá bom. Nós estamos sentados aqui, estrategicamente. Você tem que atacar em FPS pelo flanco, sempre. É o que a gente está fazendo. E professor Nelson, aí vai deixar, professor Nelson? Só não tem espaço para o sniper, mas eu posso ir para lá, eu posso começar a falar de lá. Eu tenho uma pergunta depois para fazer, mas manda aí. Esse problema do IP, eu até escrevi alguma coisa sobre isso a semana passada. A Korean Sport Association não é um bom exemplo em nada, atualmente. Não é. Não dá. Presidente envolvido com outras tantas coisas e por aí vai, né? Mas bem específico sobre propriedade intelectual. E eu venho do privado. Inclusive, trabalhei com merchandising e parte de franchising de um filme bem famoso, de 2, que tem uma trilogia mais outra trilogia. Então, eu defendo muito o direito de propriedade. Mas, que, de novo, não consigo conceber onde que está esse hiato, onde que tem esse gap. Ele tem a marca dele, faz o privado dele, tem o jogo dele, tem o campeonato dele privado. Eu faço institucional. Ele quer vir trabalhar comigo em inclusão social? Ele quer fazer um programa educacional? Ele quer pegar todas as vilas, todas as favelas lá do Rio de Janeiro, colocar dentro do Parque Olímpico e tratá-los de maneira decente, colocá-los com um plano de educação, colocá-los com a Comissão Social e Familiar, Comissão de Educação, a Martine da Costa, Bianca, presidem ela. Quer dizer, eles querem fazer isso? Agora eu quero. Agora? Você está no mercado faz 20 anos, cara. Então, não tem essa guerra. Eles podem ter o privado deles, nós vamos apoiar. Nós temos o institucional. Eles ganham conosco. Eu posso deixar um IP deles para o resto da vida como um jogo homologado. O público dele amanhã acorda e fala assim, pô, eu não quero mais jogar isso. Opa, rápido, gente. Vamos produzir outro. Eu não sou comercial. Minha atividade fim não é vender jogos. A minha atividade é promover esporte. A atividade dele é venda. Ele utiliza o artifício de competição para conseguir promover. Ótimo, eu apoio. Se precisar pagar um IP, $20 mil o ano para usar, $50 mil aquela propriedade. Vamos pagar, mas o institucional é conosco. Formação do cidadão é conosco. Vamos voltar uma casa, mas ainda nessa esteira, e aí o Ricardo pode participar, e também o professor Nelson. Uma pergunta pelo WhatsApp, do outro Lucas. Sobre violência em jogos eletrônicos ferirem os valores olímpicos. Arco e flecha, tiro, também não são simulações de violência? E no caso de lutas marciais, não são prática de violência de fato, mesmo que controlada? Aí ele tenta cotejar um jogo eletrônico que tenha violência com essas modalidades, Ricardo. É possível fazer essa comparação? Então, a gente precisa resgatar o sentido das artes marciais. Quando a gente fala de judô, taekwondo, do significa caminho. Caminho de formação de caráter para um dia eu me tornar um samurai. Onde o verdadeiro guerreiro é aquele que vence a si mesmo e não 1 milhão de homens. E no dojo, você tem que enfrentar os teus medos e as tuas debilidades. E controlar a agressividade. Porque quando existe agressividade, esse que encontrou agressividade saiu perdendo, por mais que ele ganhe a disputa. O Nike, deusa da vitória, que regia os Jogos Olímpicos, não buscava a vitória externa, a vitória contra o oponente, porque isso é vida exterior. A verdadeira Nike, a verdadeira vitória é quando a melhor parte vence a pior. E aí sim você sai vitorioso.
E nem sempre significa que você ganhou a medalha. Então, o princípio das artes marciais tem sido esquecido e tem se transformado em luta. Então, se a gente pega lá na origem, não. E daí a importância de você poder olhar o seu oponente, olhar nos olhos dele, ter esse contato. Porque o outro oponente está vivendo a mesma coisa que você e a gente está caminhando na mesma direção. Os cavaleiros da Távola Redonda buscavam grandes lutadores para que esse grande lutador pudesse mostrar os seus medos, porque se fosse muito fácil, ele não encontraria. Então, desde esse ponto de vista, não é uma guerra violenta, porque ela nasce de uma guerra interior. E numa guerra interior, algumas coisas têm que morrer, e algumas coisas dentro da gente precisam morrer. E essa é a origem das artes marciais. Professor Nelson? Na verdade, assim, lembrar que, por exemplo, a origem dos Jogos Olímpicos na Antiguidade, eles vinham justamente como um período de trégua, uma trégua sagrada, que justamente passava a ideia de que a gente pode ser adversário, mas não precisa ser inimigo. Que a gente pode lutar um contra o outro, mas necessariamente alguém não precisa morrer. Então, existem outras formas da gente lutar, competir, sem necessariamente precisar se matar. Existem inúmeras formas da gente discutir sem precisar bater boca. Estão vendo? Existem inúmeras formas de fazer isso. Quando a gente faz com civilidade. E o esporte olímpico, desde sempre, desde a antiguidade, buscou fazer isso com regras claras, justamente para dar oportunidades a todos de sair vencedor da luta, mesmo sem ganhar. Também dentro dessa perspectiva, a gente pensar, e aqui o Daniel agora vai achar que eu passei para o lado dele, o time dele, porque é verdade, o que eu vou dizer assim, é importante a gente, que esporte é esse? Né? Esse esporte é esse, Lucas, que está sendo promovido através da matança. Eu não estou aqui fazendo juízo de mérito, mas respondendo à questão, não é esse esporte, eu acho, que está sendo proposto para os Jogos Olímpicos. Não é esse jogo que está sendo proposto. Até porque o presidente do Comitê Olímpico Internacional deixou claro ano passado, se for esse tipo de jogo, a gente não quer. Mas, assim como o esporte pode ser violento, o esporte também. Mas a ideia é que, se for olímpico, ele, no máximo, simule como um arco e flecha, ou tiro, mas nunca promova, como alguns jogos eletrônicos promovem, a morte como algo banal, a vida como algo banal. Papum, mata, nas costas. Bem, vocês sabem. Não? Melhor do que eu, alguns. Então, só para... Me permita só, Daniel, incluir um outro tema aí na tua manifestação, e ele é legal justamente por ser dessa área. A gente tem muita gente aqui da educação física acompanhando, então a pergunta da Carol é a seguinte: e o papel do profissional da educação física, visto que o esporte, como esporte, não necessita de orientação profissional? Como é que se insere um profissional da área de educação física nessa modalidade? Não precisa. É que falta informação, de repente, ao público do que uma instituição, uma entidade de administração faz com relação a isso. O ano passado eu participei lá em Brasília do nona jornada internacional de educação física, do esporte. Estava lá o Paulo Henrique, amigo do professor Lamartine, entre outros. Nós discutimos isso. Só voltando para... Eu concordo, nisso eu concordo plenamente. Há uma separação muito grande. Na verdade, eu estou do teu time agora. Por enquanto. Por enquanto. Você não sabe, mas eu já estou instalando um cheat no seu celular e sua vida daqui a pouco é minha. Tudo muito leve ainda, né? Eu esperava assim... Deixa ele pensar que tá bom. Deixa. Mas então, isso.
Eu concordo que o movimento olímpico, na verdade, os esportes mesmo, normais, melhor ensinam para nós é o valor de ser bom perdedor e não ser vencedor. Mas a educação em saber ser um bom perdedor te faz engrandecer mais ainda, mais do que uma medalha, de repente, de primeiro, segundo e terceiro lugar. E a segunda parte também concordo que alguns jogos, ou como nós falamos, no esporte eletrônico, algumas franquias, para distinguir o jogo de esporte eletrônico, algumas franquias são, sim, com características visuais agressivas, mas e não acho que deveriam estar, neste momento, no contexto olímpico, porque não tem realmente nada a ver. Agora, vamos supor, quem já assistiu Tron aqui? Tron Legado? Tron só. Também. Fantástico. Se eu tivesse uma competição, eu participei de uma parecida lá na China, com realidade virtual, mas supondo, eu tenho uma competição onde eu pego um disco e tento acertar uma queimada na escola. O meu... Como é que é? Paulista é uma porcaria, né? Como é que é? Caçador. Caçador. Porra, olha, caçador. O que você joga? Queimada. O que você joga? Caçador. Pô, isso é jogar. Parabéns, eu aprendi. Mas se você joga e se eu acerto ele, continua sendo como se fosse um tiro. Quer dizer, tem maneiras e maneiras de se fazer aquilo, né? Realmente eu concordo com isso. Há outras maneiras. Lá na China, eles estavam até comentando sobre o ano passado, né? Em Lausanne. Eu fui lá também para debater isso, no Comitê Olímpico Internacional sobre Esporte Eletrônico, assim como estávamos também nos Jogos Olímpicos da Juventude o ano passado, pela PAMESCO e o ESCO, o mesmo debate. Como é que você vai colocar a franquia Counter-Strike aqui, pô? Olha lá, terrorista, já disse tudo. Contra terrorista, você está maluco? Eu falo, realmente, isso aqui, calma, eu entendi. Em compensação, você tem o Dota 2. Alô? Já até microfone. Tu mexe no celular, eu comando os microfones. Eu percebi. 0-0. Mas, então, tem maneiras, né, tem meios de se fazer isso. Qual que era a outra pergunta? Rapaz, não, era dos professores. E aí... A educação física. O papel do educador físico, da educação física, é exatamente este, de abraçar essa causa. O que nós fazemos, inclusive, dentro da CBDEL, é fomentar modelos de educação nesta área e trazer para ele, inclusive na aula dele, esse tipo de denotação e conotação. Quer dizer, você vai pegar o esporte eletrônico e ter, dentro da aula de educação física, que seja 1 hora, das 3 ou 2 horas, ou uma vez por semana, também incluído aí, o desporto eletrônico, mas regulamentado, regrado, legislado, da mesma maneira que a educação física. Há anos não falava com saúde, agora fala. Por quê? Houve a caracterização, houve toda a parte de estrutura, criação de base para isso, que é o que a gente faz no esporte eletrônico. Né? Tem uma pergunta aqui do Pedro, para a gente avançar aqui num outro ponto muito interessante, porque quando a gente fala em modalidade esportiva, invariavelmente entra um ente que às vezes é um tanto quanto canalha, que é a mídia, né? Aqui fazendo um meia-culpa. A pergunta do Pedro é o seguinte: o espaço na mídia que o esporte vem ganhando cada vez mais, ele cita o exemplo do CBLOL, que foi transmitido no Sport TV, afinal, contribui para uma certa revolta de perda de representação por parte de esportes que não tem tanto destaque. E aí eu não restringiria só a transmissão especificamente desse evento, mas tradicionalmente outras modalidades esportivas perderam representatividade na mídia. E a gente não pode negar que a mídia, para o bem e para o mal, ela tem uma influência muito grande, não só no consumo, mas na formação do cidadão nessa sociedade. O quanto a presença dessa modalidade de esportes pode influenciar no contexto em que ele tenta se inserir, tanto a favor ou contra? Puxei na mídia, né, professor Paz? Há um tempo atrás... Nelson, não faz nada, Nelson. Há um tempo atrás a gente brincava que, assim, vou inverter um pouco a história. Até que ponto também, talvez, um CBLOL, um
um outro campeonato. É engraçado que o campeonato de Fortnite não está passando. Letícia me ajuda. Eu acho que o de Fortnite não está passando. Que talvez seja o que está pegando. Eu fico olhando quase mais como uma aceitação do próprio canal precisar dessa legitimação, de eu estou aqui, eu estou presente. Há muito tempo atrás a gente perguntava assim, talvez não que o esporte eletrônico não precise disso, mas ele está numa posição mais confortável do que o canal de televisão. Se eu pego uma franquia, como foi falado, se eu pego, tem uma franquia, tem Douda, ou Low, que seja, eu tenho ali meu público. Então, assim, aqui eu acho que tem um problema que talvez seja a televisão precisando mais de alguém que vai ter um público pronto. O pessoal que viu Game of Thrones ontem pixelado vai entender isso. Eu não vou ver uma coisa pixelizada, eu vou ver uma coisa que está transmitindo legal, que tem alguém comentando. Não foi. Foi spoiler, tela preta toda pixelada. Eu acho esse um ponto que a gente tem que pensar. O segundo ponto, há um tempo atrás, quando foi o quê? Me corrijam, não quero pagar um erro. Foi a seleção feminina ou masculina de handebol que ganhou o campeonato? Feminina? Foi, brigadão. Foi a seleção feminina que ganhou um campeonato tempo atrás. E aí o pessoal estava brigando, assim, pô, handebol é super jogado em colégio, um putz esporte jogado em colégio. Por que não dá espaço? Ganhou o Mundial, não teve espaço. Aí o pessoal ganhou, e depois, em questão de, logo no Mundial, o pessoal passou a transmitir. Eu acho que não durou um ano aquilo. E o pessoal argumentou depois, tipo assim, não, mas não tinha audiência, então trocamos. Então aqui tem umas relações piores, não é uma coisa tão simples. Então acho que, tipo assim, voltando para essa história, perdão, usar o handebol e contextualizar, eu acho que é um momento muito mais do canal de televisão precisando daquela fatia de gente que eu quero roubar do stream para levar, e tipo assim, é o cara que ele está querendo ver numa qualidade legal e que ele está abrindo mão de poder acompanhar um jogador e abrindo mão do chat. Até porque o chat está nesse negócio aqui. Então, tipo assim, talvez seja uma forma, não vou dizer fácil, não é fácil, mas é uma forma muito boa para o canal de televisão ganhar um público. E aí eu tenho um problema de que tem modalidades que, sim, estão perdendo. E eu também não posso deixar de falar, há 2 dias atrás a gente viu algo super danoso para um esporte chamado futebol, que é o principal atleta do Brasil, não existia uma provocação, e dá um soco numa pessoa em tempo real. Se fosse virtual, não doideria, exatamente. Então aqui eu tenho, eu também preciso olhar o outro lado da moeda. Então aqui eu estou ganhando uma outra parcela. Então assim, eu acho que aqui tem uma parcela, eu acho que aqui, talvez para o canal, seja Sport TV, o que seja, eu estou ganhando um público muito bem. Só que, óbvio, você não vai tratar isso da maneira que você trata outro esporte. E aqui vai dar... Quem está acompanhando o ESPN sabe. A ESPN, para mim, é muito engraçado, para não dizer outra coisa, ver o que acontece do próprio canal refutar algumas vezes, e aí você faz aquela coisa que é jogar o esporte eletrônico para as 11 da noite. Essa hora o pessoal vai estar dormindo e já vai ter visto tudo na internet. Então, tipo, não é por aí. O Ricardo pegou o microfone e ele vai falar. Eu só vou acrescentar um elemento para que venha a tua colocação. Não no fato da mídia se utilizar como dos esportes para se colocar nesse mercado, mas se o uso da mídia ele não pode turbinar este lobby, e qual é o limiar disso, e se o COI consegue resistir a um lobby que já existiu em outras modalidades, em épocas diferentes, com um número de praticantes diferentes, e hoje a gente sabe que, enfim, uma causa compartilhada por pessoas, até pelo tamanho da população mundial muito diferente, ela pode se tornar um tanto quanto difícil de controlar. O COI, te parece que consegue segurar, mesmo que haja um lobby cada vez mais crescente, e por essa exposição na mídia, por mais que o Daniel esteja aqui para diferenciar de forma adequada o esportes comercial e o público? Sobre a mídia turbinar e todo o dinheiro envolvido nisso, né? E se o COI pode segurar, eu acho que ele já não segura em muitos esportes, como o próprio futebol.
E agora a questão é turbinar o pensamento de todos nós que estamos aqui. E pensar no seguinte: quantos pensamentos são realmente meus e quantos foram colocados em mim? Porque numa época todo mundo gosta de gola rolê, depois ninguém mais gosta. Aí todo mundo gosta de boca de sino, depois ninguém mais gosta. Sou eu que gosto ou estou me fazendo gostar? E o futuro da nossa pesquisa? De onde vai vir o investimento? De onde tem mais dinheiro e de onde tem mais interesse. E esses esportes, como lançamento de peso, tem dinheiro envolvido? Por que isso está morrendo? O que está sendo priorizado? São os valores olímpicos? A gente não viu na história que o arremesso de peso constrói um ser humano mais virtuoso? A gente não pode esquecer dessas pessoas porque não tem dinheiro envolvido. E o nosso pensamento tem que estar direcionado para essas pessoas também. Então, sobre pesquisa, sobre futuro, sobre dinheiro, sobre mídia, a gente tem que pensar sobre os nossos sonhos, os sonhos olímpicos. Vocês estão sendo resguardados e protegidos porque chega um momento que o homem acaba se preocupando em ganhar dinheiro, em sobreviver, e o brilho no olho vai desaparecendo. E o fogo só pode ser transmitido para quem tem brilho no olho. E normalmente isso é passado presencialmente. Normalmente isso é passado por pessoas que têm coração quente. E é assim que se começa uma Olimpíada. É com a passagem do fogo. Que é um fogo simbólico e que só aquelas pessoas que enxergaram o que é o fogo conseguem entender o que é isso. E é isso que a gente tem que proteger. E a gente tem que ter muito cuidado com a mídia e com todo o dinheiro envolvido. Veio lá da educação física, pergunta aquela hora, só como complemento. Até porque eu sou o único professor de educação física, eu acho, na mesa. Então, deixa eu só comentar também isso aqui, por isso a pergunta às vezes vem e a gente não consegue pegar. Mas, completando essa resposta, eu acho que é fantástico a gente pensar, de novo, o olimpismo não foi criado para atletas de alto rendimento. Os Jogos Olímpicos foram criados para jogos e atletas de alto rendimento, desculpe. O olimpismo foi criado para todos. E seus valores, por consequência. A comercialização dos jogos permitiu a expansão deles, permitiu, por exemplo, que a audiência de uma cerimônia de abertura onde se expõe a chama, seu valor máximo, talvez, seu valor não, a representação simbólica máxima, junto com os aros olímpicos, foi a mídia que permitiu isso, e o dinheiro fazer com que metade do planeta assista à cerimônia dos Jogos Olímpicos. Bem, então, voltamos à faca que o Ricardo falou no início. O avião, o mesmo avião que nos transporta para nossas férias, leva a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, a mídia também, dentro desse ponto de vista, porque eu sou teu amigo e tu é meu parceiro nessa pesquisa, embora a gente aqui pareça estar em pontos diferentes. Mas, assim, a comunicação promove coisas boas também, e como tudo que é grande, vem deturpações também. O movimento olímpico também tem as suas deturpações em virtude dessa exposição e desse dinheiro que é usado, ora, para impulsionar o movimento, mas ora também para jogar lama sobre ele. Lamentavelmente, isso vale para o esportes, ou para os jogos eletrônicos, vale para esportes como o futebol, e vale para coisas tão importantes como essas, como a política. Acho que é o melhor exemplo que a gente tem de como a política pode, historicamente, nós aprendemos isso desde os gregos, promover o desenvolvimento das pessoas, da sociedade, e pode ser usada para interesses escusos, como a gente tem visto nos dias de hoje. Me permita inserir uma pergunta aqui para a gente avançar, e ela é muito adequada para qualquer um dos 4 aqui presentes, porque o esporte ele tem um papel na sociedade.
a prática esportiva. E aí, um dos pontos aqui, a pergunta é do Raul. O pessoal de classe social mais baixa, com acesso mais limitado aos games, entraria como nesse processo, caso a prática vire uma modalidade olímpica? Porque hoje a gente tem o esporte como um elemento transformador na sociedade. A prática ela é muito fácil de ser difundida, mas nesse caso, por conta da ferramenta, né, utilizada para a prática, ele poderia não ser tão popular assim. Só fazendo uma parte técnica antes da questão da televisão e da expansão dela. Você vê muito pouco esporte eletrônico hoje em broadcasting, quer dizer, na TV de sinal aberto ou fechado. Isso foi debatido ano passado pela Sociedade Brasileira de Engenharia Televisiva. Exato, o SET. E eu estava lá, eu fiz a curadoria da parte de esporte eletrônico. A maior pergunta era, como é que eu faço para caber dentro de um horário de TV aberta, tipo Globo, uma partida de Counter-Strike que dura 4 horas? É o mesmo problema que você tem com o tênis e com outros. Então, você fragmenta, segmenta, e isso ainda não está resolvido e não vai estar resolvido, porque tem um ponto muito crucial. O pessoal de esporte eletrônico, os fãs, os telespectadores ou a audiência, em geral, ela vem do streaming. Streaming, eu estou na minha casa, com meus shorts, para não dizer de cueca, mas já dizendo, com um café na mão, andando para minha casa de um lado para o outro, com o meu tablet ou no meu computador, assistindo aquilo como eu quero, a hora que eu quero, pausando ou não. Só que aquele tempo é livre. E eu estou numa tecnologia de transmissão online com o custo praticamente zero, a não ser para o data center e para a tecnologia. Então, hoje você pega um jovem com um software autoral ou de código aberto, ele faz o mesmo que um Chroma ou que qualquer ilha de edição em tempo real de uma TV faz, com nada, com zero. E ele faz uma qualidade boa. Então, a TV hoje ela está aprendendo a utilizar isso e trazer para o broadcasting. E, ao mesmo tempo, tentar fazer essa disruptura de padrões televisivos e aprendendo a lidar com esse comércio. Então, só tem mais essa parte que é bem distinto no esporte eletrônico. Qual que era a outra? Mas a questão é essa. Como a prática viria a ser acessível para qualquer classe da sociedade? Eu acho que tem várias respostas. Uma delas aí entra numa parte chata de legislação, de lei de incentivo, etc. Por exemplo, tem uma lei 10.000, eu não lembro, 10.000 alguma coisa para benesses de importação de aparelhos, de canoas, enfim, para esporte. O esporte eletrônico sendo reconhecido com os projetos de lei que estão descendo do Senado e da Câmara, e também os das Assembleias Legislativas, isto é, Estado, eles trazem esse tipo também de inclusão dentro dessa lei de benefício. Então, vamos supor, a pessoa vai comprar um computador, um console, vai comprar um teclado, ele já vem com aquele artifício, baseado sobre a proteção dessa lei, de que aquilo vai ter um custo de atleta para ele, desde que ele seja um atleta, tanto profissional quanto educacional ou de fomento, mas tem que ser federado. Então, isso já ajuda. Mas essa é uma parte chata de falar. A outra parte é a conscientização da pessoa que utiliza. Eu posso ceder a minha quadra de basquete, posso ceder a minha bola, eu posso ceder console, posso fazer um programa de inclusão social, que é o que, por exemplo, a CBDEL tem, que é o PAMESCO tem, os membros da PAMESCO, e por aí vai. Incluo ele nesse programa e consigo facilitar, sou um facilitador, para não causar, inclusive, decepção. Você imagina, uma pessoa de baixa renda, olha aqueles computadores, PS4, internet, ele chega na casa dele, é exatamente o contrário. Nem internet tem, quando mais ele carrega ali com um saldo no celular dele para ficar online. Então, esse é o cuidado que tem que se ter. Entendeu? E a gente tem isso em programa, mas é extenso para explicar. Bom, tem uma pergunta aqui que é do Eduardo. Na verdade, ele mandou um arrazoado aqui, eu vou alinhar. O esporte eletrônico utiliza muito de comunicação e viagens. Um player profissional de alto nível viaja, disputa e não só disputa campeonatos. Eles possuem grandes participações comunitárias, ajudando por onde passam. Gabriel Follen, como é conhecido, foi eleito um dos 50 mais influentes no mundo pela revista Forbes. Isso tudo não seria um esporte, remete a valores olímpicos?
A gente até pode avançar, Ricardo, para não voltar no conceito de valor olímpico ou do olimpismo e fazer amarrar de uma outra forma. Esses players no cenário e não quem promove, eles têm representatividade na sociedade. Até que ponto os Jogos Olímpicos não precisarão, não agora ou daqui 5 anos, mas lá adiante, de outros atores para que eles possam se estabelecer em uma sociedade que se transforma tanto, em uma sociedade que deixa de ter referência em casa no cara que aparece na TV, mas sim do youtuber, ou deixa de ter referência na revista que comprava antes na banca para aquilo que folheia num flip, no tablet. Essa transformação não de ídolos, mas de referências, ela também pode ser incluída, essas figuras elas podem ser incluídas como propagadores, cada um se adaptando, evidentemente, cada um cedendo, cada lado cedendo um pouco? Eu acredito que sim. Se uma pessoa ela tem uma projeção mundial para falar, ou nacional, ela é formadora de opinião. Agora, esses valores estão vindo de onde, né? Porque o que a gente está falando é da construção do homem valoroso pelo meio do videogame, né? Dos esportes. Bom, ele está passando valores, ele está passando mensagens. Eu acredito que seja possível. O que eu estou colocando é que a gente tem que estudar a consequência disso. E o que eu estou falando é que é pouco tempo. A gente precisa de mais tempo para estudar. Então, pode ser que sim. Eu não estou me posicionando contra, eu estou me posicionando a favor dos valores olímpicos. E que a gente tem que refletir em cima disso e cuidar para que não haja um desvio. E cuidar da pressão da mídia, do dinheiro e investigar da maneira mais cuidadosa possível. Mas sim. Se ligar o microfone fica mais fácil. Me permita uma vírgula aí sobre os valores olímpicos. A gente tem um exemplo, e tu citaste esse exemplo muito recentemente aqui, o futebol. O futebol, onde que está o valor, o valor olímpico, o olimpismo na prática do futebol? Que ela já foi se transformando desde a origem, né? A gente até pode discutir em um outro dia a origem do futebol como prática coletiva, mas ele foi inserido também por lobby, por política nos Jogos Olímpicos e pela representatividade que ele tem hoje na sociedade moderna, né? Aí eu volto na pergunta recente. O lobby pode se tornar insustentável também por essa modalidade. Evidente que guardadas as devidas proporções da prática do futebol com a prática do esportes, né? Mas o futebol ele já fez haver uma flexibilização no olimpismo, não te parece? Bom, o futebol, ao meu ponto de vista, ele atende às exigências da convivência, do esforço físico, e você pode ver o olimpismo através do fair play, né? Diversas vezes você vai ver um jogador em que o juiz apitou errado e o jogador favorecido diz que o juiz apitou errado. Você viu o exemplo mais recente de fair play? No final de semana, houve na Inglaterra, que não viu, pode botar no Google aí, houve a disputa, professor, na Inglaterra, de um jogo importantíssimo para um clube, porque era uma disputa de acesso para a primeira divisão do campeonato inglês, que por questões financeiras dispensa maiores comentários. Uma vaga na primeira divisão da Inglaterra é ganhar na loteria. E houve uma falta, o jogo seguiu, e um time marcou o gol na sequência dessa jogada. O time que sofreu o gol reclamou, de forma assintosa, porque tinha um competidor a menos naquele momento da jogada. Viste esse lance, Daniel? Você viu, professor? O que aconteceu? O treinador da equipe que marcou o gol, Marcelo Bielsa, argentino, orientou o seu time... o apelido dele é Louco. Ele orientou o seu time para que deixasse a outra equipe fazer um gol para empatar o jogo. Agora, o detalhe o registro é maravilhoso, mas o zagueiro e capitão do time que foi obrigado a ceder o gol se revoltou, a torcida se revoltou, e o valor olímpico ele está ali.
mas é um exemplo tão raro no futebol. É uma coisa que foge à prática do futebol, que a gente não pode dizer que isso faz parte da prática futebol. Então, o que eu estou defendendo é que isso volte a ser prática. No futebol não estava na essência do futebol. Essa atitude de grandeza, eu vou resumir assim. Sim, mas a gente pode lutar para que esteja, né? E nós, como torcida, como público, vamos aplaudir o quê? Porque qual é o maior... Aquelas pessoas que mais nos inspiram? São aquelas pessoas que ganham medalhas ou são pessoas que têm esse tipo de atitude? E é disso que eu estou falando, de não ser massa. De poder olhar para o futuro com mais clareza. Não ser tão condicionado a se comportar como a maioria, né? De querer vencer a qualquer preço. Porque alguns filósofos dizem que um corajoso morre uma vez, um covarde morre 2 vezes, porque deixa morrer muitos valores dentro dele, né? E esse técnico não quis deixar morrer alguma coisa dentro dele. E é justamente isso que eu estou querendo... Tá essa direção que eu quero apontar. Para que a gente não deixe morrer esses valores. Que eu vou na carona aqui. É justamente isso. Eu acho que esse não é o problema do esporte, esse é o problema da sociedade moderna, né? Que valores norteiam as nossas escolhas? O que nós estamos, que preço nós estamos dispostos a pagar pelas coisas que fazem parte da nossa vida? Vale absolutamente qualquer coisa para conseguir o que a gente quer? Para muitos tem sido. Então, que valores norteiam as escolhas dessas pessoas? São os mesmos valores que vocês têm? São os valores que vocês querem aqui como futuros profissionais? Ou aqueles que já são profissionais? Bem, nós temos as nossas escolhas aqui, sobre elas que nós estamos também debatendo. Nós não podemos ser cegos e não enxergar as coisas que são reais, presentes nas nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, não precisamos também concordar com elas. Ou simplesmente aceitar porque é assim. A sociedade é assim, o esporte é assim, o futebol é assim. Mas eu tenho a opção de não gostar disso, de não concordar com isso e, de alguma forma, naquilo que cabe a mim, pelo menos, como educador, como professor na área da educação física, de procurar fazer um contraponto a isso. Sim, quando alguém devolve a bola, não só porque o fair play do futebol formal exige, mas porque ela efetivamente reconhece que é o que deve ser feito, sim, eu reconheço aquilo como algo muito valioso. Sim. Então, acho que são essas coisas que nós temos que pensar. E o esporte é a mesma coisa. Nós temos que ver, esses valores estão ali, é possível que a gente inclua, então, ele dentro dessa ideia, dessa lógica do olimpismo. Entrar nos Jogos Olímpicos não é o maior desafio. Entrar dentro dos Jogos Olímpicos, atendendo o porquê que os Jogos Olímpicos são propostos, que é uma outra questão. Entrar no mercado da comunicação é difícil? Não. Optar por não seguir o que a comunicação muitas vezes tem feito para vender qualquer matéria é o problema. Agora, um detalhe, a gente já está avançando bastante no horário, e ali na tela segue aparecendo o número para vocês mandarem mais perguntas, mas tem um elemento para a gente continuar progredindo no debate, que a gente já referiu aqui, que é o advento da realidade virtual. Daniel, o cenário mudará muito, ou pode ser o professor Pazzi, para a gente começar essa jogada por esse lado aí, Ricardo, depois vai ter a réplica. O cenário mudará muito na prática com a expansão da realidade virtual, com o mecanismo da realidade virtual se tornando mais popular e até mais acessível em questões financeiras, quem sabe? Vamos dividir? Completamente. Eu fui em dois simpósios
Na verdade, um deles foi até feira. Um deles foi em Xiamen e o outro deles foi em Guangzhou, na China. O que eles têm de realidade virtual e como eles utilizam isso, inclusive colocando esporte eletrônico como base de fundamento para a educação do povo deles, e nós estamos ali com o dedo naquilo ali, inferindo diretamente lá na China, é inacreditável. Eu me emocionei ao usar a realidade virtual, vamos falar, a realidade virtual chinesa, juro, chorei. Eu não sabia se aquilo era verdade ou não era, eu meio que pirei ali. Foi inacreditável a experiência que eu tive. Não tenho como descrever, tem que passar por aquilo. O equipamento é totalmente novo, coloca no chinelo que eu vi nos Estados Unidos. Europa, então, não precisa falar nada de mercado europeu, mas o americano, comparado com o que eles estão trazendo, com o que eles têm lá de realidade virtual, é inacreditável. Eu sentia a pancada no corpo. Eu fiz isso com um jogo de FPS. Eu andava numa plataforma que imitava aquele filme, o Ready Player One. Não sei quem é. Jogador número 1, isso. Aquilo ali já... Lógico, não aquela realidade virtual. Mas eu estou dizendo o conceito de hardware. É inacreditável. Eu suava, eu disse isso hoje mais cedo, eu suava que nem um porco jogando aquilo. Sabe? É inacreditável aquilo. Então vai sim mudar. Isso que a gente vê de esporte eletrônico é um início modesto. É época dos dinossauros. Isso tudo vai mudar completamente. Bom, então, se é o início, vou comentar aqui, então. Concordas, então, tanto com o Ricardo quanto com o Nelson, que ainda é muito incipiente a gente falar da inclusão do esporte nos Jogos Olímpicos. Mas, desde o início, eu tenho isso em mente. Nós estamos engatinhando ainda. Não tem como eu chegar e colocar o esporte eletrônico que precisa ser regulamentado, que precisa... Por exemplo, qual é a relação de trabalho entre um atleta, um praticante, com o dono do time? Você não tem isso. Aí tem muita gente que bate no peito com orgulho e fala: o meu time já tem, inclusive, cláusulas que são regidas pela Lei Pelé. Meu amigo, não é esporte, Lei Pelé não vale nada para você. Pô, está na contramão disso tudo. A única coisa que você tem certeza é que pela CLT ou pela parte desportiva você vai se encaixar. Por enquanto é CLT. Se não for CLT, meu amigo, é trabalho forçado ou escravo. Prestação de serviço não tem para alguém que fica 8 horas trancado numa gaming house ou 16 horas fazendo alguma coisa. Ah, não, mas ele tem 6 horas, tem nutricionista. Isso tudo é bonitinho. Eu estou dizendo de coisa palpável, estou dizendo desse ambiente que nós estamos, que é um ambiente legalizado, correto, com base, acadêmico. Então, isso não existe. Ainda é muito jovem para estar incluído como olímpico. Eu acho que deveria estar como show, reconhecido, mas ali, como um esporte olímpico ainda, lógico que é cedo. Tem esses problemas, tem vários outros também que estão dentro do esporte eletrônico, que ainda não tem como você responder. Por quê? Porque você precisa antes de um trâmite todo legal para isso acontecer. É assim com o futebol, é assim com o basquete, por aí vai. O professor Paz está com a ficha lá. Só me permita colocar uma pimentinha aqui para o professor Nelson e depois para o Ricardo. Pegando carona nessa ideia de colocar como show, daqui a pouco não é uma alternativa para o COI abraçar justamente para acomodar, não acomodar, mas atender essa demanda de milhões de usuários. Olha, não vai ser modalidade olímpica, mas está aqui, a gente pode botar, sei lá, a nomenclatura que quiser, evento teste, ou, não sei, uma peneira, alguma coisa. Uma apresentação. Daqui a pouco isso não pode ser um mecanismo para ganhar mais fôlego nessa análise, nessa reflexão que vai desaguar lá na frente alguma posição. Mas primeiro o professor Paz aí. Raciocínio fragmentado. Eu acho que só para não perder o trem, desculpa mesmo. Eu acho que muda por duas coisas. Eu acho que muda numa coisa, o Daniel falou bem pra caramba, e é isso. Só que eu acho que assim, também é uma outra história. Não vai ser para todo mundo, porque não é todo mundo que tem um esforço de nível competitivo. O Ricardo vai dizer assim, pô, falei disso antes, sim. Mas é isso aí. Eu me preocupo muito mais com o quanto vai mudar, o quanto eu mostro. E isso é um design que a gente está recém começando a ver. Quem está acompanhando como é que é umas transmissões de jogo de futebol, tem erros grotescos. Do tipo, você não saber se sua bateria vai acabar ou não. Imagina que eu estou vendo, sei lá, uma disputa de pênaltis e a bateria acaba antes do pênalti ser batido. E eu não sei que estava acabando porque eu estou tão imerso numa história que eu não vi.
Então, assim, eu tenho outras concepções de ver, de praticar, perdão, e outras concepções de ver. Eu acho que a gente está arranhando também nessa parte. Vai mudar o nosso trabalho? Desculpa, vai. Então, acho que é isso. Mas aí, Nelson, volta para a outra pergunta, perdão. Sobre sobre fazer esse experimento. Se a gente faz uma experiência e essa experiência começa a gerar muito lucro e muita mídia, aí eu faço a pergunta que você me fez: o COI vai segurar? Vale a pena correr o risco? Ou é melhor a gente garantir antes a defesa dos valores olímpicos? Eu acho que é um risco muito alto. Acho que antes a gente tem que garantir os valores olímpicos para depois avaliar se esse experimento vale a pena ou não. Dinheirão com a ideia do para ao lado. Vou vender essa ideia ao lado, porque não é a mesma coisa desde algumas questões que nós levantamos aqui, especialmente aquelas que remetem ao olimpismo, a não ser que se adapte a isso, ainda com o desenvolvimento dessas modalidades, então, de esporte, ou uma modalidade de esporte. Mas a melhor maneira, talvez, fosse propor caminhar ao lado de, mas não é olímpico, no primeiro momento. No primeiro momento, pode até ser que se torne, mas no primeiro momento não é olímpico. Se não é olímpico, não faz parte do programa dos Jogos. Pode andar ao lado de, claro, que nem o movimento paralímpico. Se usa a estrutura toda física que é criada para os Jogos Olímpicos, mas tem seus próprios valores, suas próprias regras, sua própria organização, presidência, instituição, assim como os esportes podem ser uma organização própria que se aproveita da mesma estrutura, digamos assim, ou da mesma ideia, mas não é olímpico, num primeiro momento. Muito bem. Eu acredito que nós chegamos ao final. O professor quer fazer alguma consideração? Alguém quer fazer uma consideração? O tempo voa quando a gente se diverte, né? Mas então tá, eu vou passar a palavra ao Rolim para fazer o encerramento. A gente vai levar muitas ideias daqui, né? Muitas dos raciocínios colocados pelos dois lados, né? O que foi, Daniel? Está prometendo quem? Quer passar para o time de cá. Ah, é? Foi convencido? Foi convencido, Daniel. Os chineses vão adorar essa notícia. Os chineses e quem mais estava assistindo na Costa Rica? No México. Diga, professor. Fazer algumas considerações finais. Primeiro é dizer que a ideia desse evento vem de uma janta dos alunos do grupo de pesquisa em Jogos Olímpicos ano passado, durante o aniversário do Ricardo Simigo, 18 anos ele estava fazendo no ano passado. Nós estávamos discutindo, tem que fazer um evento para discutir esportes. Eu só ratifico a ideia de que valeu muito a pena. Agradecer o nosso decano, o coordenador do curso, o professor Fábio, os colegas que estão prestigiando junto com os estudantes. E dizer também que eu deixo para o Daniel o próximo desafio, já que o Paz e eu, junto com a Alessandra e o Rolim, estamos fazendo a pesquisa sobre esse tema, já que o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, a Escola de Esporte da Nova Acrópole, se propôs a discutir isso desde o ponto de vista do olimpismo e dos valores, eu gostaria de propor um desafio ao Daniel de trazer um desses grandes eventos de esportes aqui para o Centro de Eventos da PUC, para que a gente possa coletar, inclusive, dados para essa pesquisa aqui em loco, né? Esse é o desafio para a gente pensar. Eu quero um desses grandes eventos aqui para a comunicação, para a educação física e todos os demais poderem ver de perto isso aí e avaliar a partir dos seus próprios olhos, né? E não só a partir da nossa humilde opinião. Passo a palavra também, acho que para a despedida dos colegas, né, para os pares, se o Luiz Henrique estiver de acordo, e o Jeremias. Eu passo para o Luiz Henrique, eu vou passar a bola, ele que faça o gol, ele que defina, tá bom?
não vou nem tentar falar alguma coisa mais sobre o assunto, mas a ideia aqui, então, é fazer um agradecimento ao Jeremias, enquanto moderador. Por favor, uma salva de palmas. Saímos ilesos, né? Não, brilhantemente. Muito obrigado, Jeremias, mesmo. Sim, vamos dar todos. E ao Daniel, ao professor Nelson, ao Vela e ao professor Pazzi, por esse debate brilhante, enfim, que a gente pôde ter a possibilidade de acompanhar. Queria chamar a Carol, então, para distribuir os certificados da participação dos professores. E também já peço uma salva de palmas novamente. Bom. Sem mais delongas, eu queria só quebrar o protocolo, né, como sempre. Eu acho que é importante, nesse momento, também reconhecer. A gente está ao final de um dia extremamente longo, que começou pela manhã, novamente, como a gente mencionou no início, mas não é o Rolim, não é o Nelson, não é 2, nem 3, nem 4, nem a Alessandra. É um grupo que faz isso aqui acontecer. E então, eu gostaria de pedir a quem está envolvido nisso desde da manhã, que, por favor, se levante, os alunos do grupo de pesquisa, os professores e aos voluntários, e que vocês também recebam uma salva de palmas de todos por esse evento. E agora, passando, se vocês têm alguma palavra final, ou então a gente faz um encerramento mesmo. Tá tudo jóia, então uma boa noite a todos e muito obrigado novamente.